Olá, a TV daqui está no ar, com uma nova oportunidade de comunicação com a população de São Luís Gonzaga e de todos os municípios da nossa microrregião. Na verdade, São Luís Gonzaga não existe sozinha. Nós somos, juntos com todos os municípios que constituem a nossa microrregião, juntos para crescer e dar oportunidade de trabalho para todas as pessoas que aqui residem, para todas as famílias que aqui se constituem, para todos aqueles que estão com boa vontade para fazer o melhor para todos. E vamos começar o nosso trabalho aqui neste espaço, convidando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Luís Gonzaga, através de seu presidente, Rafael Daleno Gari Paz, para conhecer a realidade que vive o pequeno agricultor depois dessa situação criada pela dificuldade climática que vem ocorrendo nos últimos meses em todo o mundo, mas particularmente aqui no Rio Grande do Sul. Em São Luís Gonzaga nós tivemos inclusive uma microexplosão climática que foi impressionante pela sua grandiosidade e que se realizou em poucos minutos. Mas nesses poucos minutos ficaram sinais tortuosos que realmente revelaram a grandeza das mudanças que nós estamos enfrentando. E vem a grande pergunta: isso vai continuar para sempre? Foi um acidente ou deixa de ser um fato ocasional? Então, isso deve ser muito bem pensado por todas as pessoas, mas especialmente para o setor que trabalha com a terra, com o clima, precisa saber exatamente como deve agir. E é por isso que nós temos aqui o presidente Rafael Daleno Gari Paz, que vai abrir conosco esse espaço de comunicação para que nos informe. Rafael, a crise climática é um aviso ou foi um acidente? Olá, seu Iso. Primeiramente, agradecer o espaço, a oportunidade. Para nós, sem dúvida, é um grande prazer estar aqui com o senhor, que é uma referência à comunicação nossa de São Luís Gonzaga e região, mas também com a TV daqui, que é uma inovação local. Acho que isso é importante, a gente valorizar as ações da nossa terra, e a comunicação hoje ela tem uma amplitude muito grande de chegar nos lares das famílias e com as pessoas, e tem um papel importante de refletir sobre os principais temas. A questão da crise climática ela é preocupante, é uma questão que veio para ficar, pelo que está nos demonstrando nos últimos anos. Então precisa ter muita consciência, muita sabedoria, um desafio, não só para o meio rural, mas para o meio urbano, esse olhar do que vem acontecendo com o clima. Nossa região das Missões, principalmente, aí já vem nos últimos 5 anos, tivemos 4 estiagens, com percas enormes, produtivas, tirando renda do produtor, trazendo prejuízo, e num ano que não tivemos seca, tivemos um período de chuva em excesso que trouxe diversos prejuízos, não só para São Luís Gonzaga região, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, e a microexplosão é uma demonstração que a natureza a cada momento está trazendo questões novas e está deixando uma questão muito desafiadora para todos nós enquanto sociedade, mas para o meio rural, que tem a nossa fábrica, a nossa lavoura, a céu aberto. Então isso sem dúvida é um desafio e traz grandes preocupações, além da questão dos prejuízos econômicos. Então é desafio de nós pensar, de nós planejar, de nós ver o que é possível fazer enquanto cidadãos para nós tentar minimizar esses impactos, e nós como agricultora, é como nós tentar se inserir nesse novo cenário para poder continuar produzindo riquezas, produzindo alimento e gerando emprego no campo. Então sem dúvida é um tema que vai ser um tema aí que nós vamos tratar por muito tempo aí, para nossa adaptação, para todos os cenários e reflexos que vem trazendo aí para nós enquanto sociedade e principalmente enquanto região. Este ano mesmo, saímos de uma grande seca, das mais severas secas novamente, e poucos dias atrás tivemos aí quase 500 milímetros em 2, 3 dias ou numa semana só. Então isso demonstra que as instabilidades da natureza estão muito constantes. Não se sabe ainda como está o plantio, a qualidade do plantio, tendo em vista as dificuldades até econômicas para os produtores dos insumos básicos aplicados, limitados em função da grandeza dos prejuízos ocorridos na vida de todos os produtores. Como é que está sendo a qualidade desse plantio? Nós temos um momento desafiador enquanto região. Nós vemos abordando isso no longo dos últimos anos e principalmente esse ano. Nós, aí, desde janeiro, enquanto movimento FETAG, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, discutindo essa real situação da agricultura. E agora, como você fala, traz os reflexos imediatos na questão do plantio dessa safra, mas que é uma consequência do passar dos anos. Nós tivemos aí prejuízos enormes na questão de solos, com excesso de chuva. Nós tivemos prejuízos econômicos, a questão da falta de rentabilidade do produto e do pouco preço.
Então, nós temos acompanhando aí o cenário nesse ano, plantio de trigo principalmente. A gente parece que não vai diminuir tanta área, mas está diminuindo muito a tecnologia das lavouras. Por quê? O agricultor está com menos renda, está com menos recursos. E a perspectiva agora do Plano Safra Novo, que foi lançado há poucos dias, que trata das culturas de verão, para nós, enquanto agricultura familiar e para a agricultura patronal, também vai trazer um grande desafio. Nós temos uma região que é a mais castigada pelas intempéries climáticas, nós temos uma política de seguro agrícola que está enfraquecida, principalmente para a nossa região, agora traz novos índices, para quem tem mais índice de pegar recursos, pegar Proagro, de acionar o Proagro, está diminuindo os valores de enquadramento. Então, é um desafio muito grande. Nós temos aí nessa luta da política pública, mas é desafiador o novo cenário. A gente vem alertando isso para as autoridades, vem discutindo isso, mas se nós não tiver medidas efetivas por parte do governo federal, por parte do governo do estado e pelas políticas públicas, nós vamos ter graves consequências aí na sequência. Então, o plantio está hoje sendo afetado diretamente. E as culturas de verão também vão ter impactos aí na questão econômica, no potencial produtivo das lavouras, porque o agricultor está com pouca capacidade de investimento, pelas frustrações de safra, pela política pública que perdeu qualidade, perdeu o seguro, e também aí por a questão de custo de produção e do preço do produto abaixo que deveria estar hoje. Temos, Rafael, que está sendo feita uma campanha em favor da canola, mas é um produto mais caro, até porque as matrizes vêm do exterior, né? Deve ter um custo a mais em relação às outras sementes. O pequeno produtor vai agir, vai estar presente com a canola? A canola ela é uma cultura que veio como alternativa para o inverno. A questão é desafiadora também, porque nossa região, há poucos dias atrás, tivemos as maiores geadas dos últimos anos. Isso afeta na questão do potencial produtivo. Mas a Copa Trigo, principalmente que lidera esse processo aqui, que iniciou esse processo na região, trabalha com bastante conhecimento técnico, com alternativa, com orientação, mas para nossa pequena propriedade ela exige uma tecnologia de implemento um pouco maior, uma plantadeira melhor, uma máquina melhor, e também isso acaba não inserindo tanto o agricultor e a agricultora da pequena propriedade nessa atividade. Mas sem dúvida é uma alternativa importante, que vem aí com conhecimento, com novas variedades, alguns anos com bom potencial produtivo, mas nós aqui, como o nosso inverno às vezes é bastante severo, acaba também trazendo transtorno e diminuindo a rentabilidade. Então a nossa região, sem dúvida, é muito desafiador, tanto no verão, pela questão da falta de chuva, pelo excesso de calor, e no inverno nós temos um grande desafio, que às vezes é o excesso de chuva, é a geada em excesso, é no momento errado, às vezes está uma geada tardia, que pode comprometer toda aquela lavoura que estava com bom potencial produtivo. Então, sem dúvida, é uma alternativa nova, mas também se torna dentro dessas culturas desafiadoras quanto à questão da agricultura, mas é uma iniciativa importante, e a Copa Trigo acho que é referência nessa transmissão de tecnologia, de conhecimento, assistência técnica, e com o programa também que incentiva o agricultor a produzir e trazer uma nova alternativa, sem dúvida sempre é bom para a região. O plantio de milho está em pleno curso. Como vai? Plantio de milho agora, processo aí iniciando, né? O mês de agosto é o mês do milho. Nós temos aí a grande preocupação nossa enquanto agricultura familiar, a questão dos limitadores do seguro agrícola. O Proagro, nossa região, com as novas medidas tomadas pelo Banco Central, nós vamos ter cobertura de apenas 50% da lavoura com seguro. O Proagro cobria 100% da área financiada. O agricultor financiava ela, se financiasse 100 mil, o Proagro cobria 100 mil. O ano passado já teve alguns cortes, teve uns redutores pelo índice de acionamento do Proagro. E esse ano o Banco Central trouxe algumas medidas que, sem dúvida, preocupa muito o agricultor. O agricultor que tem um histórico de financiamento que adicionou Proagro nos anos anteriores, esse ano vai ter aí 50% da área coberta só pelo seguro. Então, a cada 100 mil que o agricultor financiar, ele tem 50 mil de cobertura real. Mas ele paga 10% de alíquota de Proagro e mais 6% de juro. Rafael, tem ainda o caso do golpe ocorrido contra os aposentados no INSS. Nós sabemos, Rafael, que a FETAG não se conforma com o bloqueio dos depósitos feitos pelos segurados vinculados à FETAG, tenham sido deixados de lado. É um prejuízo porque perderam a arrecadação. Vocês estão lutando para recuperar esse dinheiro? Seu Luiz, esse é um tema extremamente importante de debater, e eu sempre falo que nós debatemos com muita clareza e convicção, que é uma questão até interessante a sociedade compreender a operação sem desconto pela Polícia Federal.
Nós tivemos desde 2020, vem ocorrendo questão de descontos irregulares para aposentar nosso município, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós fomos os primeiros a começar a denunciar essas fraudes, porque se criou algumas confederações e do nada começavam a descontar de agricultores aqui no nosso município. E nós não entendia como se fazia esse processo, porque nós temos um trâmite. O agricultor, para poder fazer um desconto para um sindicato dos trabalhadores rurais, ele precisa assinar uma autorização, nós precisamos mandar a ficha de sócio dele, inserir num sistema para depois ter aprovado ele, que nós comprovamos o vínculo associativo e aí se inicia os descontos. E muitas confederações foram sendo criadas ao longo dos últimos anos e começaram a descontar de pessoas que nem conheciam, de outros estados, inclusive. Então, para nós, sem dúvida, é um prejuízo enorme quanto um movimento CONTAG. A CONTAG é a confederação que está mais impactada com esse cenário, mas nós temos convicção que fizemos da forma correta, nós temos um sistema SISCONTAG que tem todos os documentos das pessoas que autorizaram os descontos, tem ficha de sócio, autorização por escrito, tem também documento de identidade, documento pessoal, então é um tema que para nós traz imenso prejuízo. A CONTAG tinha 1.200.000 associados que faziam desconto, porque nós temos uma capilaridade muito grande. A CONTAG, a nível do Brasil, ela tem 3.800 sindicatos. Então, eu costumo dizer, tem 3.800 bolichos de atendimento, posto de atendimento espalhado pelo Brasil. Por isso que tem esse impacto econômico. Quando nós vimos nas grandes mídias ali, os números da CONTAG, a CONTAG foi beneficiada por tantos milhões. Ela foi beneficiada desses milhões porque, de uma forma correta, do jeito certo de se fazer e pela capilaridade que ela tem. Nós temos 27 federações, 3.800 sindicatos. Então, para nós, sem dúvida, é um imenso prejuízo. Primeiro é o prejuízo da imagem CONTAG, imagem movimento sindical, porque a CONTAG tem um histórico de luta, de conquistas, defesa da agricultura familiar, e agora nessa operação foi colocados todos no mesmo pacote. Quem fazia certo com quem fazia irregular. E nós que fizemos todo esse trabalho de defender o agricultor, de fazer a luta, de denunciar quem estava fazendo irregular, fomos colocados todo mundo nesse mesmo pacote aí que traz esse prejuízo e hoje traz uma nova realidade para a estrutura sindical, traz uma grande preocupação econômica e financeira. O nosso sindicato local também é impactado, com quase 50% da receita do sindicato diminuída do dia para a noite. Então nós temos um grande desafio agora, é comprovar a inocência, e nós estamos fazendo isso. Temos documentos, temos provas, temos consciência para fazer esse debate, porque eu sempre digo, nós podemos falar com tranquilidade, porque nós, movimento FETAG, movimento CONTAG, fizemos da forma correta, e os 62 anos dessas entidades demonstram o papel que elas fizeram sempre na caminhada em defesa da agricultura familiar, mas sem dúvida é um tema importante para a sociedade entender, compreender e olhar diferente quando falar de CONTAG. Quando fala de CONTAG, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é nós que fizemos da forma correta, que temos documentos, que temos histórico. Então, sem dúvida, é uma grande preocupação, é um grande prejuízo econômico e de imagem para a nossa entidade, mas nós vamos aí se readequando, buscando ações, esclarecendo, conversando com o quadro social e com a sociedade, para nós cada vez mais ir comprovando a nossa transparência, a nossa legitimidade e a nossa inocência nesse processo, porque nós fazíamos da forma certa. Vocês estão pleiteando junto ao INSS ou junto ao Poder Judiciário? A CONTAG hoje está no processo de fazer defesas, apresentando documentos. Cada agricultor que questiona a nível do Brasil, a CONTAG vai apresentando documentos de prova, com a ficha, com a autorização por escrito. Nós estamos fazendo essa parte judicial de defesa nesse primeiro momento. Essa é a nossa ação. Dificilmente se volta essa questão de desconto, mas nós precisamos muito trabalhar a nossa... Hoje nós estamos gastando muita energia para comprovar que nós temos certo. Poucos estão comprovando que nós temos errado, mas nós estamos trabalhando com uma equipe de 40 pessoas praticamente, só cuidando isso a nível de Brasil, a nível de Estado, com advogados, com pessoas jurídicas, sindicatos, nossos colaboradores, mandando documentos para nós comprovar que nós temos certo. Esse é o grande desafio no primeiro momento e nós sempre prezar pela imagem que nós temos a nível do Brasil. Rafael, nós queríamos também abordar a questão da produção na pequena propriedade. Nós sabemos que as lavouras são a maior oportunidade, né? Mas também existem outras atividades como a produção de leite, pequenos animais. Eu queria saber se existe essa diversificação, se foi recuperada essa diversificação na pequena propriedade aqui da nossa região. Com certeza, a agricultura familiar ela tem esse diferencial de produzir de tudo e mais um pouco, né? Então nós temos aí o município tem uma grande área territorial, mas se nós for pegar em número de propriedades, a ampla maioria de número de estabelecimentos são de pequenas propriedades. Temos maioria das propriedades, menos terra, mas mais propriedade. E tem essa diversificação vem aumentando. Nós tivemos aí a migração para a monocultura da soja, principalmente, quando os preços subiram muito.
e nós tivemos boas safras. O agricultor migrou muito para essa questão, mas nos últimos anos vem demonstrando que quem diversifica, quem está com outras alternativas, por exemplo, alfafa, hortifruti granjeiro, pecuária de corte, são as propriedades que estão conseguindo ter um diferencial ou passar menos dificuldade. Quando nós temos uma cultura anual, por exemplo, a soja, que sem dúvida é a principal cultura da região, mas se nós tivermos uma frustração de safra num ano, nós só vamos ter oportunidade de fazer renda lá no outro ano. E, por exemplo, a alfafa, voltou a chover, 40 dias, tu já está conseguindo fazer, movimentar a sua propriedade. Hortifruti granjeiro, quem tem condição de ter uma irrigação, uma água, às vezes nem para de produzir se não for pelo excesso de calor. Então, essa, sem dúvida, é um diferencial, a pecuária de corte também, então a agricultura familiar tem esse olhar diferente de produzir mais coisa na propriedade, e nós falando de produtividade, de comercialização, e nós temos um grande exemplo que é a Coparte. Para mim, a Coparte é uma grande referência aí. Se nós olhar de grãos, nós temos a Copatrigo, e se nós for olhar de produtos de venda direta para o consumidor, de alimento, de comida de verdade, como nós dizemos, a Coparte, sem dúvida, ela é fundamental. Ela vem numa reestruturação, vem numa ampliação, tá? Um faturamento cada vez maior, mais associados, fornecendo alimento para o quartel, para o hospital, para a merenda escolar, venda direta, o ponto de comercialização na praça. Acho que as pessoas daqui precisam valorizar, pegar o produto da propriedade, o produto fresco do agricultor e agricultora. Então a Coparte, sem dúvida, ela vem num crescimento e vai crescer muito ainda em São Luís. Nós vamos ver falar disso porque oportuniza o agricultor a fazer uma venda rápida, direta, e isso significa dinheiro no bolso do agricultor e dinheiro no comércio local. É verdade. Eu, inclusive, sou um consumidor de mel, vinha comprando lá no supermercado da Copatrigo, comprando os tubozinhos pequenos, aqueles de mel, mas que vinham de produtores bem distantes daqui. Pois há poucos dias atrás, estava lá de São Luís Gonzaga, e vi presente a figura da senhora, a presidente Elisete Budel, né? Isso. Eu me lembro quando ela assumiu e fez a grande mudança. Ela é a marca, eu posso dizer isso, ela é a marca da grande mudança que houve nessa entidade, né? E ela tem uma repercussão de grandeza, assim, de limpa, honesta em todos os sentidos, pela comunidade. Então, eu apresento meus cumprimentos a essa entidade e pelo carinho que tu mostrou ter pela... Com certeza, é uma forma do agricultor que está lá no campo produzindo, porque o agricultor, às vezes, ele tem a facilidade de produzir. Quando torna de comercializar, tem que sair da propriedade, fazer logística, isso dificulta um pouco. E a Coparte, uma cooperativa de agricultura familiar, tem esse mecanismo. Nós temos um ponto na praça, acho que é uma alternativa importante que o poder público deu, o poder municipal, de ter um espaço para a Coparte ali no centro. Então, acho que cada vez mais a tendência é crescer, é melhorar, e as pessoas daqui valorizar o produto que sai da propriedade, o produto que vem do meio rural. Isso é dinheiro, o dinheiro curto, né? A cadeia curta. Isso vem do produtor, está aqui no mercado, já está comercializando, é o dinheiro que circula na economia local. Então, sem dúvida, é uma grande oportunidade, tanto para o agricultor, que tem onde comercializar, incentiva a nós produzir mais alternativas, outras linhas de alimento, mas também para o consumidor que pega um produto da terra, um produto de qualidade. É importante nós colocarmos aqui um insumo básico, fundamental para o produtor. A água. Como o pequeno produtor vai conseguir economizar água e ter depósito de água na sua propriedade? Esse é um desafio enorme, né? Que São Luís é um dos principais polos irrigantes do nosso estado do Rio Grande do Sul. Na agricultura familiar, a gente precisa discutir políticas públicas, incentivo, alternativo. Acho que nós temos que... A agricultura familiar, ela tem por si só um diferencial, que é um dos maiores diferenciais, que é cuidar da sua natureza. Cuida, sem dúvida, com muito carinho, com muita atenção. Então, nós poder cuidar das nossas vertentes, cuidar das nossas fontes de água, isso é fundamental. Acho que isso é um trabalho que nós precisamos fazer enquanto entidades, enquanto seres humanos, enquanto coletividade, e principalmente nós estimular os programas de irrigação. Acho que criar políticas públicas melhores, aqueles que têm capacidade de armazenamento de água, sem dúvida, isso salva uma propriedade quando nós tiver questão de estiagem. Então, uns é com cisterna, uns é com açude, depende muito de cada realidade. E também nós precisamos ver os vários cenários, mas acho que esse estímulo, essa consciência, esse debate, política pública de fato, que aquela a propriedade que tem menor quantidade de área, às vezes menos recurso econômico, nós precisamos da política pública para que o agricultor se estimule e consiga fazer para desenvolver a propriedade e estar produzindo no campo. Então, acho que sem dúvida é um grande desafio, a cada ano vem melhorando isso, vem aumentando. A própria política pública do governo do estado, que incentiva o agricultor, que subsidia o agricultor para fazer a irrigação, é um programa interessante,
não é ainda do jeito que precisa, mas daqui a pouco podemos criar políticas públicas federal, política pública no município. Então, sem dúvida, esse é o desafio da nossa região. Nós criar mecanismos, estimular que as pessoas possam cada vez mais ter, nem que seja pequenas áreas, mas que dê sustento da família ou que dê uma renda para a manutenção familiar. Mas considero muito importante recuperar a água, começando exatamente pela recuperação das vertentes, né? As vertentes foram entupidas, infelizmente, a gente precisa dizer isso, né? Foram desativadas e que precisam ser achadas para serem recuperadas. Esse não é um trabalho fácil, porque ter água na propriedade depende desse esforço e da recuperação climática da propriedade também. Tudo é um casamento de necessidades que precisam ser atendidas. Com certeza, acho que essa é a questão do olhar para a propriedade e ver a água como um bem. A água é um bem que poucos têm, então isso precisa se valorizar, ela cuidar, proteger, isso sem dúvida é o que fortalece toda aí, vai fortalecer sempre uma propriedade e em muitos casos vai ser a questão que vai dar condições produtivas, mas precisamos cuidar daquilo que nós temos sem dúvida e cada vez mais e isso é uma consciência importante enquanto sociedade nós poder fazer isso. É verdade. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Luís Gonzaga agregou os colonos do município do Rolador. É um caso inédito aqui na nossa região. O município de São Luís tem o seu sindicato, mas o município do Rolador, que é um desmembramento de São Luís Gonzaga, preferiu ficar no sindicato, que já tinha bastante experiência para fazer esse trabalho de sindicalização. Como vai essa relação? Existe uma relação normal? Todos, assim vamos dizer, considerando o seu sindicato como seu mesmo. Hoje, o Sindicato São Luís do Rolador só tem 2 nomes na nomenclatura, porque na atividade ele se exerce como um, né? A gente consegue ter uma relação muito boa no município, porque o Rolador já vai fazer praticamente 30 anos que nós estamos aí nessa caminhada como extensão de base, mas é um sindicato, o associado do Rolador, a diretoria ela é composta pelo município de São Luís do Rolador, tem uma parceria com o poder público do Rolador, com os vereadores, um diálogo extremamente importante. Sem dúvida, ela é consolidada ao longo desses anos, cada vez mais a gente consolida, cada vez mais demonstra que essa decisão tomada anos atrás foi assertiva, porque se nós tivéssemos 2 sindicatos, daqui a pouco nós ia ter 2 sindicatos frágeis, com um número de associado baixo. Hoje nós temos um sindicato sólido, um sindicato que tem condições de ter bom quadro de colaboradores, que pode prestar serviço, que pode fazer uma luta. Então, há 30 anos atrás, aquelas pessoas que tomaram a decisão de unificar o sindicato nos 2 municípios, sem dúvida, fizeram da forma correta. Porque hoje nosso sindicato, se é forte, é por causa dos associados do Rolador e pelos associados de São Luís. Então, é uma parceria consolidada, é uma questão muito ativa, o associado do Rolador é muito ativo em São Luís, nós tentamos ao máximo atender também no Rolador da mesma forma que São Luís. Então, sem dúvida, quem ganhou nessa caminhada aí foi o conjunto municipal, porque fortaleceu o número social, com participação e com muita qualidade aí no atendimento do sindicato. Então, é um sindicato aí que, sem dúvida, São Luís e Rolador é um sindicato só, um sindicato com participação, com atuação, com entendimento do nosso associado de São Luís, como também do associado do Rolador, como também dos entes políticos que têm um papel importante também nessa fortificação sindical. Como está a renda obtida na pequena propriedade rural? Existem políticas, desde o crédito até as ações da Emater, para repassar conhecimentos, estimular o crescimento na produção e melhorias na qualidade de vida das famílias. Mas, na prática, a renda está sendo suficiente para que a família do pequeno produtor tenha uma vida digna, nesse momento de dificuldades, de mudanças, de clima adverso, de tantas situações e desafios, como está a vida do pequeno produtor e sua família? Sem dúvida, esse é o tema mais preocupante, é a questão da renda. Por todos esses fatores que nós falamos climáticos ao longo dos últimos anos, isso diminuiu a produtividade e diminui a lucratividade de uma propriedade. E o custo geralmente fica no mesmo. Então isso, nossa, é o desafio do momento nosso, é cuidar da questão do endividamento agrícola. Nós temos um patamar bastante elevado, a gente dialoga com o agente financeiro, com o governo federal, leva números, traz preocupações, mas nosso agricultor nos últimos anos ele consegue apenas alongar suas dívidas, consegue prorrogações, consegue dividir em parcelas, e o nosso agricultor tem um compromisso com o seu CPF, como a gente diz, de honrar suas contas, que ele acaba se fazendo dos bens da propriedade para não ficar endividado. Então, para nós, hoje, o maior desafio é esse.
Nós temos um preço da soja, um preço baixo hoje, que não é da forma que deveria, preço do milho da mesma forma. Alguns produtores se sobressaíram nos últimos anos com a questão da cultura da alfafa. O leite agora estabilizou, que estava numa questão mais difícil, mas é sem dúvida, a renda no meio rural hoje é uma preocupação. Por quê? Principalmente pelo motivo das frustrações de safra. Quando você não tem produto, tu não tem dinheiro na propriedade. Então, por isso que essa diversificação da propriedade é importante, às vezes, para fazer o giro econômico na propriedade, mas é, sem dúvida, o desafio do momento. É a questão de uma medida urgente, nós precisamos de uma medida mais efetiva, mais ampla, que trata da questão do endividamento agrícola na nossa região. Porque um ano de frustração é uma situação, mas 4 anos, ele agrega muitas pendências, muitas contas que vai ficando para trás, e isso está impactando diretamente no agricultor, tanto na preocupação do endividamento, na falta de renda, e isso está comprometendo muitas propriedades do meio rural. Por isso que a gente luta para essa questão de ter uma renegociação mais ampla. Se não for a securitização, que tem um alongamento, acho que a proposta que está aí, de 10, 12 anos, para o agricultor poder respirar e voltar a investir na propriedade. Então, esse, sem dúvida, é o tema da região das Missões, principalmente porque nós não tivemos safra. Foi frustrada pela falta efetiva de chuva, e aí nós temos políticas públicas que estão ficando ineficientes para atender a demanda daquele agricultor, agricultora familiar. Os colonos, todos os agricultores têm um grande cobertor de proteção, que é a Copa Trigo. Como está essa relação? Eu tenho informações, não oficiais naturalmente, de que os colonos não aderiram totalmente. Teria a metade do grupo que atua na agricultura menor de propriedade, apenas a metade se serve da Copa Trigo, que inclusive tem um acordo para a produção de leite, né? A Copa Trigo, ela é uma referência. A gente nunca ninguém vai estar 100% concordando com ações, seja de uma cooperativa, seja de um sindicato, seja de uma empresa. Mas a Copa Trigo, ela é uma referência extremamente importante, não só para a região das Missões. Ela é uma referência a nível de estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Se é uma cooperativa, ela se torna referência em assistência técnica, ela se torna referência, às vezes, em questões de compromissos, uma questão de balizador de mercado. Então, a cooperativa, ela tem um papel importante. E uma Copatrigo regional, abrangente, que tem um sistema de gestão bastante eficiente, que atende o agricultor e a agricultora, então, sem dúvida, é extremamente importante. Uma empresa, quando ela vem para uma região, se ela não tiver lucro, ela pode fechar as portas e ir embora. Uma cooperativa ou uma associação, não, ela tem um compromisso coletivo. Ela é gerida por pessoas, por associados que têm o poder de, em assembleias, fazer decisões, dar sugestão. Então, essa, para mim, é a grande diferença. O cooperativismo, ele tem esse olhar aí muito mais amplo e que, para a região, sem dúvida, consolida, dá segurança. E as nossas cooperativas também foram impactadas pela falta produtiva. Não tendo grão, isso diminui a comercialização, diminui o movimento da cooperativa, então isso também impacta, mas sem dúvida nós temos uma relação, sentamos na mesa, conversamos, se nós temos contraponto, nós dialogamos sobre eles, acho que tem uma clareza com o Paulinho, várias vezes fizemos isso enquanto regional, enquanto sindicatos de trabalhadores rurais, com a direção da Copatrigo, da mesma forma com o todo, então acho que esse diálogo, sem dúvida, a melhor forma é dialogando, entendendo o papel que cada um tem, mas principalmente valorizando a importância que tem coletivamente e a questão da segurança que dá para o produtor uma cooperativa forte, sólida e com uma atuação eficiente. A suinocultura é uma alternativa na pequena propriedade e hoje também já é para a grande propriedade. Conheço algumas propriedades aí que estão fazendo produção de suínos em grande quantidade. Mas para o pequeno produtor, está havendo facilidades ou dificuldades? A suinocultura na nossa região, nós discutimos muito isso enquanto entidades, Emater, sentamos às vezes com a Copatrigo, até com o frigorífico Estrela logo chegou. A questão da suinocultura precisa ter aptidão. O agricultor precisa ter aptidão, gostar daquilo, ter interesse. Vai para uma região de colonização, vai para Roque, São Pedro do Butiá, tem um histórico familiar do porco, da vaca de leite, e a nossa região não tem muito disso. Então, se não tiver aptidão, acaba sendo um limitador. E outro fator para a pequena propriedade hoje é o alto investimento. Fazer um chiqueirão de porco, você diz, vai precisar de em torno de 700, 1 milhão de reais. Então, isso, o agricultor hoje com menos capacidade não tem coragem de assumir um risco desse tamanho, e se não tiver aptidão, até tu aprender daqui a pouco a lidar com essa atividade,
pode ter sérios prejuízos. Então, a nossa região não demonstrou aptidão, embora nós temos um frigorífico aqui, nós temos cooperativas fortes, mas o agricultor, alguns têm interesse, alguns têm bastante medo, e aí às vezes impacta na questão econômica, de poder fazer um investimento alto e também depois buscar bons resultados. Por isso que acaba, às vezes, o agricultor familiar não se inserindo nesse mercado, que poderia ser uma boa alternativa, sem dúvida, econômica e também para produzir a própria questão do adubo, né, que estaria na sua propriedade, mas a nossa região tem essa questão de aptidão e outro problema é a questão de investimento. Nós temos aqui ainda para perguntar para ti, Rafael, a decisão da Câmara dos Deputados de elaborar um projeto de lei para estabelecer as condições que serão estabelecidas para o exercício da atividade agrícola ou também da pecuária no campo. Aconteceu que esse projeto passou por um processo de ajuste na Câmara dos Deputados que alterou, de alguma forma, certamente também significativa, e que reduziu o acerto da lei original. Como é que a FETAG se posiciona em relação a isso? A questão ambiental é um tema muito complexo, né? Nós debatíamos até essa semana em Porto Alegre, então a gente precisa se aprofundar nela, olhar os detalhes para nós também não cometer injustiças muitas vezes. Então, ela é necessário ter um cuidado ambiental. Se nós for olhar para o meio rural, o agricultor também ele precisa de algumas coisas que ele tem que fazer no meio ambiente para ele poder, por exemplo, fazer uma irrigação, fazer outros procedimentos. Então, sem dúvida, esse é um tema que precisa ser muito aprofundado. Ele não pode ser 880, não pode ser tudo liberado, não pode ser tudo trancado, porque essa consciência de futuro a gente precisa olhar. Então, isso gera sempre polêmica. Quando a gente vai discutir, dependendo do segmento, um vai ter um olhar, outro vai ter outro totalmente diferente. Então, nós precisamos chegar num meio termo, num consenso. Eu acho que tem que ter não pode ter uma rigidez tão forte, mas também não pode ser tão solto. Então, é um tema que vem desde o Código Florestal. A gente acompanhou isso quanto FETAG, quanto CONTAG, naquela construção do que poderia, o que não poderia. Ele regulamentou algumas coisas, mas às vezes a gente precisa sentar, ver o que é o tema. O problema nas leis, muitas vezes, que lá no meio de uma lei tem algo que a gente não se percebe. E aí, com o passar dos anos, que vê os impactos que acontecem. Mas é um tema difícil, é um tema que precisa ser debatido, precisa ser olhado, mas nós não podemos perder a consciência. Claro que a natureza não é só o agricultor que é o culpado, que é isso, que é aquilo. Precisamos ter o papel da sociedade urbana, os grandes centros urbanos com esse processo. Eu acho que precisa ter política pública de valorizar aquele que cuida da natureza também, mas esse tema aí da questão da legislação ambiental, sem dúvida, é um tema que a gente tem que olhar muito bem para opinar. É mudanças recentes agora, nós discutíamos isso, peraí, temos que olhar com mais cuidado, vamos ver o que fala isso, a gente é se posicionar, às vezes tu tá falando contra o agricultor, ou também não dá também ser só bom para um lado, e depois lá no futuro nós pensar, pá, aquilo que foi tomar a decisão não foi bom. Então é um tema muito complexo, é um tema que precisa ter cuidado, nós precisamos pensar nas gerações futuras, nós não podemos esquecer isso, porque só a produtividade não interessa à sociedade, para todos nós, não interessa nem para o agricultor, porque nossos filhos, nossos netos, o que vai encontrar lá na frente? Então, é um tema difícil de opinar 100%, é um tema que precisa ter reflexão, ter estudo, ter um olhar mais amplo, mas principalmente, nós precisamos, enquanto cidadãos, ter consciência que a natureza é fundamental, porque as mudanças climáticas têm tudo a ver com a questão da natureza. O impacto produtivo tem tudo a ver com a natureza. A questão da água. Até quando nós vamos ter água de qualidade? Então, tudo isso é um debate que precisa muita consciência de todo cidadão. Não adianta só pensar em resultado econômico e esquecer da natureza, que é um ponto principal olhando para frente. Gostaria, Rafael, desse momento de finalização da nossa entrevista, lembrar uma coisa muito boa. Na Expo Inter, no governo do Olívio Dutra, foi governador do estado, ele criou um ponto de venda do produto oriundo das pequenas propriedades agrícolas do Rio Grande do Sul para venderem os seus produtos lá na Expo Inter. E o sucesso se multiplicou. É fantástico o resultado, né? Os pequenos produtores estão se transformando em pequenos industriais do interior do estado. Que avaliação os produtores fazem dessa oportunidade que estimula outras fontes de renda à pequena propriedade rural? A Expo Inter é uma referência de Brasil, né? A agricultura familiar. A questão do volume comercializado, a valorização do produto da agricultura familiar, sem dúvida ela é uma vitrine. Quando se falar produto da agricultura familiar, tu sempre vai pensar na Expo Inter.
o pavilhão não só pela movimentação, mas pela qualidade que tem de produtos, pelo volume que se vende, pelo mercado que se abre, porque tem pessoas que vêm de outros países e ali firmam um negócio para levar o produto daqui, para o da terra. Nós temos aqui na região, acho que um destaque, agroindústria aqui 16 de novembro, meu amigo Ezequiel Saurizig ali, que foi premiado nos últimos anos como o melhor açúcar de cana do estado do Rio Grande do Sul. Tá ali entre a segunda, terceira colocação, tá aí em alguns pontos em primeiro lugar, então ele sempre relata da quantidade que ele vende, que ele leva, ele comercializa, e isso traz a questão da econômica para o agricultor. A agricultura estimula outros produtores também a pensar na agroindústria. Então nós temos os Camargos aqui da região também que vão lá e fazem negócio. Então a Expointer, sem dúvida, é uma grande vitrine. É um expoente da agricultura familiar, fala muito bem da agricultura familiar para a sociedade, demonstra produto de qualidade, abre mercados e também incentiva que os próprios governantes possam criar política pública para estimular quem está no campo. Então acho que sem dúvida a Expo Inter é a marca da agricultura familiar, o pavilhão lá é um dos maiores sucessos todo ano. E vamos ter a Expo Inter esse ano, vamos ter também a Expo São Luís, que vai ter E nós queremos que a Expo São Luís tenha um pavilhão. Vai ser um espaço do pessoal daqui também poder valorizar, comprar. Não tem toda aquela dimensão que tem na Expo Inter, mas tem uma diversificação de produtos aqui também, sem dúvida. Isso é importante porque divulga o produto, leva um produto de qualidade e também pode o consumidor ter um produto aí com sabor diferenciado para poder comercializar. Mas a Expo Inter, sem dúvida, é a grande vitrine da agricultura familiar do Rio Grande do Sul. E por que não se dizer que o olhar do Brasil é diferente pelo pavilhão da agricultura familiar. Obrigado, Rafael Daleno Gari Paz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Luís Gonzaga. Até outra oportunidade. Obrigado, seu Iso. Obrigado à TV daqui por esse espaço. O sindicato, que é uma entidade de muita luta, de trabalho, construindo política pública. A gente sempre diz que é o espaço do agricultor se manifestar. Então, 62 anos de história, a nossa caminhada é essa: atender a demanda da agricultura familiar, fazer trabalho, atender aquele homem e mulher do campo que precisa. E nós só temos a agradecer por poder ter essa oportunidade de conversar com a nossa comunidade regional.